Bom dia, terceiro ano, tudo bom com vocês? Hoje, dia 12 de fevereiro, né? Vamos para mais uma aulinha de inglês. Vocês vão copiar no caderno de vocês as atividades de inglês, ok? Somente as atividades. Aqui eu trouxe também um conteúdo de question tag, mas para quem não assistiu a aula do Zoom, quem esteve conosco na aula do Zoom já tem esse conteúdo no caderno. Aí agora, hoje, vai copiar somente a atividade, responder e me enviar. Quem não esteve conosco na aula do Zoom, aí vai copiar tudo, conteúdo, falando o que são os question tags e exemplos, e também as atividades, certinho? Então, vamos lá. Terceiro ano, inglês, question tags. Question tag. O que é question tag? São pequenas perguntas feitas no final da frase para confirmar o que foi dito. Exemplo, em português. Suzy chegou em casa. Não chegou? Então, esse não chegou é uma pequena pergunta feita no final da frase para confirmar o que foi dito. Olha só. Então, question tag, não chegou, né? Tudo isso aqui, ó, é o question tag, essa pequena pergunta feita no final da frase. Dei o exemplo em português. Como fazer o question tag? Question tag é o seguinte, pessoal, se eu tenho uma frase positiva, uma frase afirmativa, quando você for montar o question tag, o seu question tag vai ser negativo. Ele é sempre o oposto da frase. Agora, se a sua frase for negativa, o seu question tag vai ser positivo. Então, o question tag ele é sempre o oposto da frase onde ele vai ser encaixado. Frase positiva, question tag negativo. Frase negativa, question tag positivo. Certinho? Por exemplo, Victor is at home. Esta é a frase. Para eu fazer o question tag, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu procuro lá dentro da frase o verbo, porque para eu fazer o question tag eu preciso do verbo. Então, quem é o verbo nesta frase? Victor is at home. O verbo é esse daqui, ó, is. É o famoso verbo to be. Então, na hora de fazer o meu question tag, eu vou colocar uma vírgula depois da frase. Acho que isso eu não comentei com vocês na aula do Zoom. Então, sempre antes de começar o question tag, eu coloco uma vírgula depois da frase principal. Volto lá na frase, olha o verbo. O verbo está na afirmativa. Então, meu question tag aqui vai se iniciar com este verbo na negativa. Qual é a forma negativa de is? Isn't. É is mais o not, ok? Então, terceiro ano, ensino médio, eu não escrevo assim. O que eu faço? Isn't. Junto o is com o not. E aí, no lugar do o, eu coloco um apóstrofo, ok? Então, isn't, a forma negativa do is. E quem mais? O sujeito da frase, a pessoa da frase. Quem é a pessoa da frase? É o Victor. Aí, ao invés de escrever o nome do Victor, eu substituí o nome dele pelo pronome ele, que é he. Então, tá aqui, isn't he? Assim eu faço o question tag. Muito simples, né, pessoal? Então, Victor is at home. O Victor está em casa. Isn't he? Não está? Ó, positivo, verbo na afirmativa, question tag negativo. Agora eu tenho aqui o oposto. Suzy isn't at home. Então, a Suzy não está em casa. Como é que eu faço o question tag desta frase? Primeira coisa, coloco uma vírgula depois da frase principal. Depois que eu coloquei a vírgula, eu vou voltar na frase principal e procurar o verbo. Quem é o verbo? Este é o verbo, ele está na forma negativa. O is
na forma negativa. Então, se o is está na forma negativa, o meu question tag lá no finalzinho da frase vai ser afirmativo, vai ser positivo. Ou seja, qual é a forma afirmativa do is? É só tirar o not, só tirar isso daqui. Então, is. E aí, eu volto lá na frase principal e vejo quem é a pessoa da frase. Aí eu escrevo ele aqui no finalzinho, ó, o pronome dele. A Suzy. A Suzy é quem? She. E o she é quem? Ela em inglês, ok? É aconselhável na hora de fazer os question tags, quando for nomes nas frases, você deve substituir os nomes por pronomes, igual aqui, substituir o Vitor pelo he, a Suzy pelo she, ok? É aconselhável fazer assim, é a forma mais correta de question tag. E antes de iniciar o question tag, não se esqueçam de colocar uma vírgula depois da frase principal, igual aqui, ó, vírgula aqui e vírgula aqui. O question tag vem separado por uma vírgula, certo? Negativo, question tag positivo. Então, faça o question tag das frases abaixo. Olha só, eu coloquei aqui 15 frases, vocês vão fazer as respostas, né? Os question tag dessas frases. Aqui não é só as respostas, copiem as frases e escrevam o question tag, ok? É bem rapidinho, bem simples. Nessas 15 frases, todas elas estão no presente. Como assim no presente, professora? Ou tem verbo is ou are, né, que é o verbo to be, ou então vai aparecer verbo auxiliar, do ou does. Se ele estiver na afirmativa e não aparecer nenhum verbo auxiliar, nem do e nem does, você volta na frase e veja se você vai usar o verbo auxiliar do ou does. Por exemplo, aqui é fácil. It's sunny day. Então, na hora de fazer esse question tag, quem é o verbo? Aqui, o is. Tá na afirmativa, não tá? Então, meu question tag aqui vai ser negativo. Eu vou usar a forma negativa do is, que é isn't, e vou repetir o pronome da frase, que é it. Não esquecendo de colocar a vírgula, ok? Number 2, they don't go to the party. Então aqui também tá bem fácil, né? Frase negativa, question tag afirmativo. Quem é a negação dessa frase? A parte negativa. O don't. Aí você vai vir aqui, do, e repetir o pronome. They, ok? Afirmativo e aqui negativo. Number 3. Sandra gets up lady. Então, nesta daqui, quem é o verbo aqui? Ó, a frase ela está na afirmativa, certo? Não aparece nenhum not. Aqui não apareceu nenhum verbo auxiliar, não apareceu is, não apareceu are, não apareceu do e nem o does. Eu sei que essas frases elas estão no presente. Se elas estão no presente, para eu fazer o question tag delas, todas essas, quando não apareceu o do nem o does, ou você usa o do ou você usa o does. Como saber, professora? Você volta na frase e olha quem é o sujeito. Se o sujeito da frase for he, que é ele, she, que é ela, ou it, aí você vai usar does. Se o sujeito da frase for I, you, we e they, aí você usa do, ok? Então, essas 15 frases, quando aparecer a frase afirmativa e não tiver is, nem are, tiver a frase completinha, nem don't, nem does, você vai saber que você vai usar ou do ou does para fazer o question tag dela. Aí, como é que eu vou saber? É qualquer um? Não. Volta lá, olha o sujeito da frase, aqui no caso é a Sandra. A Sandra é a mesma coisa que eu dizer ela,
ela em inglês é she. Então, se é she, eu vou usar does. A frase está na afirmativa, não está? A frase está na... Desculpa, pessoal. Ai. A frase está na afirmativa. Se a frase está na afirmativa, eu vou usar o does na forma negativa. Doesn't. E o sujeito é quem? A Sandra. She. Certinho? My parents don't like me. Aqui tá bem fácil. Peter has got a twin sister. Verbo auxiliar has na afirmativa. Na hora de escrever ele lá, escreve ele na negativa. I'm your teacher. Eu queria falar com vocês sobre isso. Não falei com vocês. Toda vez que a frase estiver I am, o verbo to be am, quando você for fazer o question tag desta frase, você não vai colocar am, not, I. Toda vez que o sujeito for I e vier junto com am, quando você for fazer o question tag, você não usa o am, você usa aren't I, ok? Então, question tag, onde o verbo é I am, você nunca usa o am no question tag, você vai usar o aren't junto com o I. Parece estranho porque a gente nunca aprendeu assim, ok? Como é afirmativa, você vai usar o are na forma negativa, certo? E aí, o sujeito da frase, que é o I. Olha só, I'm not your slave. Aqui, o I am not está na negativa, então o meu question tag vai ser afirmativo. Como o pronome é I, are na afirmativa, question tag afirmativo, e o I. Isso é uma das regrinhas do question tag, ok? É uma das regras dele, do question tag. Era isso que eu falei com vocês, que eu ia falar sobre algumas regrinhas básicas. Então, essa é uma delas. Toda vez que tiver I am ou I am not, não usa am no question tag, usa are ou are not. She doesn't care about them. Aqui também tá bem fácil. She drives well. Então, vou falar mais um pouquinho sobre frases afirmativas. Aqui essa frase é afirmativa e está no presente simples. Não aparece nenhum verbo aqui. Qual é o verbo auxiliar do presente simples? Ou o do ou o does. Frase afirmativa, eu vou usar do ou does na negativa? Eu vou usar aqui o does. Por que o does? Porque o sujeito da frase é she. Então, o does na negativa. Doesn't. E repito o sujeito da frase, she. Então, she drives well, vírgula, doesn't she? Ela dirige bem. Não dirige? Certinho? Continuando, we take a shower every day. Essa eu vou deixar com vocês, hein, para fazer. Aqui também é uma frase afirmativa, não aparece nenhum verbo auxiliar, né? Então, como é que você faz? Siga o mesmo exemplo da número 9. Your cat is brown. Então, aqui tá bem fácil. Quem é o verbo? Is. You aren't French. Aqui também tá bem fácil. This school isn't big. He works overtime. Aqui também a mesma coisa. Presente simples e frase na afirmativa. Se é presente simples e a frase é na afirmativa, o meu question tag vai ser na negativa. E qual é o verbo auxiliar que eu vou usar para fazer o question tag? Volta e olha quem é a pessoa da frase. E aí você escolhe entre do e does e coloca na negativa. 15. You don't like fish. Aqui tá bem fácil porque aparece o verbo auxiliar. Então,
é isso, pessoal. Quem já tem o conteúdo do Zoom, basta apenas copiar as atividades, certo? Responder, fazer a fotinha e me enviar pelo aplicativo para correção, certo? Quem não assistiu a aula do Zoom, copie o conteúdo para ficar mais fácil depois nas próximas aulas. Se você precisar, você tem os conceitos anotados no caderno, ok? Então, muito obrigada, terceiro ano. Qualquer dúvida, podem me chamar pelo aplicativo e eu aguardo a atividade de vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima semana.